peguei uma vasilha pra poder fazer a mistura da nossa massa. Então, primeiro, eu guardo a minha farinha nesse negocinho de suco, que eu acho mais fácil. E aí, eu vou despejar, é mais ou menos 1 quilo de farinha que vai, então é bastante. Mas quando eu não quero tantas, 1 quilo de farinha rende mais ou menos umas 40, 50 unidades. Então, eu não vou precisar de tanto, tá? E aí, aqui, eu misturei sal e açúcar. E a gente vai fazer a mistura primeiro dos sólidos. Lembrando que a gente vai colocar mais farinha na hora de fodar o ponto da massa. Então, por isso que eu não coloquei tanta farinha agora. E o nosso fermento biológico que já tá ativado. Se você ainda não viu, eu postei no Shorts um vídeo de como ativa o fermento biológico. Então, eu não jogo o pozinho do fermento direto aqui. Se vocês ativarem, vocês vão ver a diferença que dá na massa, deixa ela muito mais macia. Bom, agora é hora da gente colocar os líquidos. Então, eu vou jogar o fermento, que já tá ativado. Eu vou jogar o nosso óleo, que são 125 ml. O sal, eu coloquei 1 colher de chá. E o açúcar eu coloquei mais ou menos 3 colheres bem rasas de colher de sopa. Então, a gente vai misturando, vai precisar jogar mais farinha, né, como eu disse no começo. Lembrando que ainda falta a nossa água. É mais ou menos meio litro, tá? De água. Então, por isso que é uma receita que vai bastante farinha. E aí, agora a gente só vai misturando até dar o nosso ponto. Bom, eu já coloquei um pouquinho de água aqui na nossa massa. E aí, a gente vai colocando até dar os meio litro e vai adicionando farinha até dar o nosso ponto. Então, no total, vai dar mais ou menos 1 quilo de farinha. Por isso que eu não adicionei 1 quilo logo de cara, porque eu ia ter que jogar mais farinha depois. Então, a gente vai adicionando farinha, vai adicionando a nossa água, até chegar no ponto. Bom, agora já chegou no ponto em que a massa tá muito pesada pra mexer com a colher. Então, eu vou colocar um pouco de farinha aqui na minha pia. Minha pia tá limpinha já, lavei tudo. E farinha faz uma bagunça. E eu vou passar a nossa massa pra cá. Olha como ela tá pesada. Opa! Bom, depois que a gente fez a massa, a gente vai deixar ela descansando, né? Ela tá aqui em cima do meu fogão, com esse paninho, embaixo da minha luzinha que eu amo. E a luzinha aqui do exaustor. E agora a gente vai fazer o recheio. Primeiro, eu recomendo fazer a massa igual a gente fez aqui, porque o tempo que ela fica descansando, a gente vai temperar a nossa carne, separar o nosso queijo, a nossa calabresa, enfim, o recheio que vocês preferirem. O importante é que a massa vai ficar uns 40 minutos descansando, 40 minutos, 1 hora. E o que eu separei aqui pra gente poder temperar a nossa carne? Vou colocar aqui o nosso azeite. Eu vou colocar o azeite porque eu acho que ela vai ficar bem molhadinha, não gosto muito daquela carne seca. Vou colocar aqui o nosso azeite. A carne crua mesmo, porque ela vai assar, né, quando for no forno. E vou colocar aqui alho, cebola e salsa. Também gosto de colocar cebola, sopa de cebola. Separei aqui um cominho. Tempero que minha avó usa bastante, então por isso que eu gosto. Lembrando que aqui tem um quilo de carne, basicamente. Eu não acho que eu vou usar tudo isso, mas já fica temperada pra eu poder fazer uma carne moída depois. Até porque, como eu descongelei, não dá pra congelar de novo. Então, vamos ver o que a gente vai usar, senão vou ter que aproveitar em outra receita. E a nossa sopa de cebola. Agora é só a gente misturar. Vou colocar um pouquinho mais de azeite.
Bom, o tempero é a gosto, né? Assim foi que ficou a nossa carne. Ficou bem cheirosa e parece bem gostosa. Isso aqui foi que eu separei um molho de tomate e uma mussarela, que eu vou tentar imitar. Tipo aquelas italianinhas do Habib's. Vamos ver como que vai ficar. E aí, agora eu só vou deixar separado o recheio. Vou esperar mais um tempinho até a nossa massa ficar pronta. E aí, já faço a montagem. Bom, e foi assim que ficou a nossa massa. Ela ficou gigante. E agora a gente vai separar ela. Vou deixar ela aqui na pia. Pra gente começar a fazer as nossas esfirras. Então, vamos cortar um pedacinho dela. E vamos deixar o outro pedaço aqui em cima da forma. Ela ficou bem macia. Vocês vão sentir a diferença de ter feito o preparo do nosso biológico. Bom, então pra fazer o formatinho, coloquei um pouquinho de fubá aqui. Até usei ali o meu rolinho de massa pra abrir um pouquinho. E aí você vai fazendo as bordinhas e vai dando uma afundadinha na massa. Até que elas ficaram bem bonitinhas. E agora eu vou dar uma recheada nelas pra gente poder levar no forno, que já tá pré-aquecido a 200 graus. Então, vou colocar aqui carne moída. Então, vou fazer uma de carne, só carne, outra de carne com queijo e a outra aquele formato tipo italianinha que eu falei com vocês, que era com molho de tomate e mussarela. Coloquei aqui bastante carne pra ela ficar bem recheada. Ela fica bem parecidinha. Não precisa ficar o formatinho perfeito. E eu tô passando nessa... Essa aqui eu vou fazer a italianinha. Bom, e agora eu vou colocar o nosso queijo. Então, vou colocar aqui a nossa italianinha. E vou colocar uma fatia aqui também, né, nossa esfirra de carne, que ela vai ser de carne com queijo. Então, dei uma arrumadinha nela aqui e vou levar pro forno e já tá pré-aquecido a 200 graus. Por enquanto, estamos assim, uma baguncinha, ainda tem um restinho de massa ali. E aí, as esfirras que estão esperando pra poder entrar no forno e algumas que já estão assando ali. Então, fiz algumas maiorzinhas, outras menorzinhas, para não ficar muito tempo também cozinhando, que eu já tô com dor nas costas já. E rendeu, acho que vai render no final umas 30, porque eu fiz uma mais grossinhas e umas mais fininhas pra adiantar. E eu acho que vai acabar indo a carne toda, hein? Olha como ficaram lindas essas esfirras. Deixei aqui algumas de carne, de queijo. Também fiz carne com queijo. A italianinha, que é o molho, e o queijo, né? Que nem eu mostrei aqui pra vocês, que são essas daqui. E essas de carne, gente, vale muito a pena deixar a carne molhar ela no azeite e colocar aí uma sopinha de cebola, cominho, o tempero, ficou maravilhoso. Finalizando mais um vídeo. Nossa, esse vídeo demorou porque eram muitas esfirras, deu aí mais ou menos umas 20 a 30, como eu falei pra vocês. Separei algumas aqui, ainda tem mais esfirra pra pôr no forno, tem esfirra no forno. A gente já tá cheio de tanto comer esfirra, demorou tanto que eu já tô até com meu pijaminha já. E elas ficaram maravilhosas. Eu vou experimentar uma de queijo aqui, porque eu comi muito esfirra de carne. Então, elas ficaram bem macias. Não esquece da farinha de rosca, que é pra poder dar o formato. E vamos ver o sabor, né, dessas de queijo que eu deixei aqui pra provar com vocês. Elas ficam muito parecidas com a italianinha do Habib's. É claro, né?
que o preparo é totalmente diferente. A questão da massa e tudo mais. Mas lembra